Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e este é o treinamento de Batalha Espiritual no Casamento. Este é o nosso terceiro vídeo oficial de uma série de 15 vídeos, onde estamos falando sobre tudo o que tem no mundo espiritual, no que se trata de relacionamento conjugal. E tem sido tremendo, muitas revelações. E hoje eu quero falar em uma palestra, uma palavra que tem sido um dos carros-chefes de nossas conferências, encontros de casais que levamos há mais de 10 anos pelo Brasil todo. Eu quero falar sobre espíritos atravessadores. Mas antes disso, deixa eu te lembrar, recapitular o que nós já temos falado nos vídeos anteriores. No primeiro vídeo, eu falei que Deus, quando criou o homem e a mulher, Deus criou ambos em uma só carne. Adão e Eva nasceram colados, juntos, misturados, um dentro do outro. Prova disso é que quando Deus foi gerar Eva, Deus não criou novamente Eva, Deus não soprou novamente o fôlego da vida em Eva. Pelo contrário, Deus colocou Adão adormecido em um sono profundo e tirou da lateral dele, no original, a lateral, que também está chamado na Bíblia de costela, extraiu a costela de Adão e ela se transformou em Eva. Adão disse: "Este é osso dos meus ossos, osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa." Esse nome foi dado por Adão. E a partir do momento em que eles foram separados como dois seres, o próprio Deus diz: voltarão a ser uma só carne, quando deixar o homem, seu pai e sua mãe, e se unir a uma mulher. Essa separação, ela trouxe muitos benefícios em relação ao relacionamento do homem com a mulher, da mulher com o homem. O casamento foi originado naquele momento em que Eva foi extraída de dentro de Adão. No entanto, é importante nós entendermos que Adão e Eva representam o homem e a mulher. E homem e mulher são seres diferentes. Preste atenção nisso, porque às vezes, deixa eu te fazer uma comparação aqui, de certa forma, um pouquinho vulgar. Imagine comigo um pato e uma galinha. Um pato e uma galinha parecem ser da mesma raça. Ambos têm asa, ambos têm penas, ambos têm duas patas, ambos têm bico, ambos têm um hábito parecido. No entanto, nós sabemos que um pato e uma galinha são seres diferentes. Mesma coisa, se eu falar para você de um tigre e de um leão, eles são felinos, eles são parecidos, mas são seres diferentes. O homem e a mulher, eles são seres diferentes, eles têm naturezas diferentes, eles têm uma fisiologia diferente, eles têm um emocional diferente, eles têm um corpo diferente, são organismos totalmente diferenciados. Homem é homem, mulher é mulher, pai é pai, mãe é mãe, são funções distintas. Por quê? Porque Eva é exatamente o que foi tirado de Adão. Adão sente falta do que foi tirado dele. Adão foi o que separou-se de Eva. Por isso Eva sente falta do que foi tirado de Adão. Não há possibilidade alguma, nos dias de hoje, de um homem ser pleno sozinho. Porque ele sente falta da sua metade, do que foi extraído dele. Não há possibilidade alguma de uma mulher ser plena sozinha. É claro que o Espírito de Deus se movendo na vida de uma pessoa, ele preenche as lacunas que faltam, as necessidades que faltam, mas a ideia original de Deus é que essas duas lacunas fossem completadas. Homem e mulher, mulher e homem. O fato de eu dizer que são seres diferentes, tem muitas revelações por trás disso, mas uma delas é a seguinte: por serem diferentes, pelo fato da mulher ser exatamente o que não é o homem, e pelo fato do homem ser exatamente o que não é a mulher, são diferentes em tudo. E por isso essas diferenças vão originar o que nós chamamos de dificuldades conjugais, de dificuldades no relacionamento. Um homem quando briga com uma mulher quando briga com um homem, na verdade eles estão dizendo o seguinte: eu não penso como você, eu não ajo como você, eu não sou como você. Aquilo que era para ser visto por eles como óbvio, somos diferentes porque nos completamos. Passam a ver isso como um campo de batalha. Homens são diferentes de mulher. Os hábitos, eu costumo contar no meu seminário de casais, quando eu ministro nas igrejas, eu costumo contar de uma maneira muito descontraída as diferenças de um homem para uma mulher.
Eu não vou fazer isso aqui, eu quero manter esse curso de uma maneira um pouquinho mais séria. Penso que essa maneira descontraída cabe melhor no evento ao vivo, mas, de qualquer maneira, o homem e mulher são seres diferentes. Eles falam linguagens diferentes. Eu costumo dizer que o homem tem um idioma chamado homenês, a mulher tem um idioma chamado mulherês. Muitas coisas que para a mulher fala de uma maneira, como por exemplo, a mulher diz assim para o marido: amor, eu gostei daquela sandália é linda, meu amor, olha que sandália linda. O homem, ele está entendendo o quê? Que ela está elogiando a sandália. Mas na linguagem da mulher, ela está dizendo o quê? Eu quero aquela sandália. E o homem fica pensando, por que ela não diz que quer? Por que ela está jogando piadinha? Mas ela não está jogando piadinha, ela está se comunicando numa linguagem feminina. Somos seres diferentes, ok? Agora entenda o que eu vou te falar aqui, para nós começarmos a falar do espírito atravessador. Uma certa vez, logo no início do meu casamento, eu percebi que eu e minha esposa estávamos brigando muito. Todos os dias nós discutíamos. Todos os dias, no primeiro, segundo, terceiro ano do nosso casamento. Todos os dias nós batíamos boca. Graças a Deus, nunca houve violência, nunca houve agressão verbal. Mas havia aquela rixa, aquela briguinha de bate-boca, a ponto de que muitas vezes eu me entristecia. Eu queria voltar para a casa da minha mãe e do meu pai. Ela também queria voltar para a casa da mãe dela, do pai dela. Nós não entendíamos porque nós nos desentendíamos tanto. Até um dia que ela teve um sonho. Ela sonhou que estávamos andando na rua, eu e ela, lado a lado. E bem no meio de nós, ela viu uma outra figura, um ser espiritual, um demônio. Parecia um homem sujo, abandonado, com um semblante de malandro, com um semblante debochado. E ele andava no meio de nós dois. Estava eu, ela e o demônio ficava no meio. E ela disse que o sonho que ela teve era o seguinte: quando eu falava algo para ela, o demônio pegava aquela palavra, mudava a palavra e ela entendia outra coisa. Quando ela falava algo para mim, o demônio também mudava aquela palavra e trazia para mim um entendimento distorcido. E eu entendia outra coisa. Agora me diga, você, marido ou esposa, noivo ou noiva, que está assistindo esse treinamento, quantas vezes você falou algo para sua companheira ou para o seu companheiro e ele ou ela entendeu tudo errado? E por mais que você tentava explicar, a situação só piorava. Você acha que isso é normal? Eu te digo, não é normal. É possível que exista entre vocês não apenas uma diferença de comunicação. Eu vou falar sobre isso depois, em outro vídeo. Mas é possível que exista uma influência espiritual, que eu chamo de demônio atravessador, porque ele entra no meio do casal e atravessa a conversa, ele muda o sentido do relacionamento. Vou te dar um outro exemplo. Você que é marido, muitas vezes você estava no seu trabalho, a sua mulher em casa, e você, lá para as 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, começou a sentir aquela saudade da sua esposa, com vontade de ver a minha esposa, que vontade de dar um beijo na minha esposa. E você ligou para ela, e ela foi extremamente recíproca, e ela disse para você: meu amor, estou aqui em casa te aguardando, não vejo a hora de ter você do meu lado, vamos assistir um filme hoje, vamos deitar juntos, vamos aproveitar a noite. E aquele momento no telefone maravilhoso, você pega o seu carro, você pega a sua condução, e quando chegou em casa, quando você abriu a porta de casa e olhou nos olhos da sua companheira, a impressão que teve é que você estava olhando para o teu pior inimigo. E de repente veio uma palavra ruim, veio um sentimento ruim, veio uma lembrança ruim, começam as discussões e vocês acabam destruindo aquela noite. No final da noite, quando você está deitado na cama, você pensa: por que eu fiz isso? É possível que no meio de vocês exista um espírito atravessador. O espírito atravessador é um demônio que ele fica mudando a visão, mudando o entendimento, mudando o sentimento. Ele gera afastamento sexual. Os casais não querem estar juntos fisicamente. Ele gera afastamento emocional, porque quando o casal tem a chance de estar junto, conversando, emocionalmente unidos, ele gera esse afastamento. E ele também gera afastamento espiritual, porque o casal já não tem vontade mais de estar junto nos assuntos espirituais. A função do espírito atravessador é essa: entrar, se infiltrar no meio do relacionamento e afastar o máximo possível
Corpo, alma, espírito. Do marido para a mulher e da mulher para o marido. O trabalho do espírito atravessador é garantir que o casal não seja uma só carne. Então eles atravessam a conversa, atravessam a aparência. Você já viu aquele relacionamento que tudo que o marido faz, a mulher se irrita? Tudo que a mulher faz, o marido se irrita. Esse casamento está debaixo de ataque. Ele está sendo atacado por espíritos atravessadores. Demônios que entram no meio do casamento. O casal deita junto, mas não tem mais prazer sexual. O casal vive junto, mas já não tem mais vontade de bater papo, de conversar, de misturar os desejos, os sonhos, os projetos, as dificuldades. Espíritos atravessadores são demônios terríveis, destruidores de unidade, destruidores de aliança. Tudo isso que eu te falei até agora foi para te dizer o seguinte: quando Adão e Eva viviam juntos, unidos no mesmo corpo, lá no começo, antes da costela ser extraída, era impossível que um atravessador entrasse no meio deles. Você concorda comigo? Faz sentido para você? No momento em que Adão procurou entre os animais uma companheira, não encontrou. E Deus lá de cima disse, não é bom que o homem fique só. E Deus desce, extrai de dentro dele Eva. E Eva se torna um ser separado. Glória a Deus por isso, porque Deus sabe o que faz. Por algum motivo, Deus planejou algo muito grande. Mas também o diabo olhou dali, viu a oportunidade e disse, agora eu posso encontrar brecha de entrar no meio deles dois. Então o trabalho do atravessador é esse, entrar no meio do casal. E o trabalho do casal é unir-se cada vez mais, de maneira que o demônio não consiga entrar no meio. Vou te falar algo aqui muito sério. Eu costumo dizer que a unidade de um homem com uma mulher, de uma mulher com um homem, marido e esposa, esposa e marido, deve ser tão grande, a unidade deve ser tão grande, que nem anjo consegue entrar no meio deles. Nem anjo. O anjo pode ficar perto, ajudando, mas entre os dois, ninguém entra. A questão é a seguinte, o atravessador só entra quando encontra brecha. Só que depois que ele entra, ele permanece e não é fácil tirar. Não é fácil tirar. Então, não deixe o atravessador entrar. Vou relacionar para vocês várias brechas que um casal costuma dar, permitindo assim que o atravessador entre no meio do relacionamento. Em primeiro lugar, um casal que conversa pouco no relacionamento. Tem casais que o marido chega em casa e fica 3, 4 dias sem falar com a mulher. Só fala oi, tudo bem, tchau. A ausência de conversa permite que atravessadores entram no meio. Talvez você diga, pastor, por que o atravessador entrou no meio do meu casamento? Pode ter acontecido simplesmente porque vocês não conversam. Segundo, dormir brigados. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Se tiver brigado com a sua esposa, façam as pazes antes de dormir. É claro que existem momentos, esposa, que existem momentos, marido, que o seu companheiro fez algo tão ruim, que te magoou, que te chateou. É claro que você não vai ficar de beija-beija, de agarra-agarra com essa pessoa nesse dia. Mas isso não significa que vocês vão dizer para o mundo espiritual que se odeiam. Muitas vezes, quando eu estou chateado com a minha esposa, quando a minha esposa está chateada comigo, nós dormimos chateados um com o outro. Mas isso não impede de darmos uma boa noite um para o outro, de abençoarmos um ao outro, de encostarmos um no outro, nem que seja um dedinho mindinho do pé encostando um no outro, para deixar bem claro para o mundo espiritual o seguinte, o problema está entre eu e ela, você, diabo, não tem nada a ver com isso. Outra coisa, o casal que frequentemente dorme em camas separadas, acontece muito, eu já vejo isso em tantos lugares, que o marido gosta de dormir no sofá, a mulher gosta de dormir com as crianças, e frequentemente isso acontece, o diabo entra no meio, o casal tem que dormir junto. Se no seu emprego, marido, você viaja muito e raramente dorme com a sua esposa, abre mão desse emprego, pelo amor de Deus. Mais vale um bom casamento do que um bom emprego. Mais vale viver de salário mínimo do que ter um bom salário e não ter um casamento abençoado. Às vezes você está ouvindo esse vídeo pensando, agora já é tarde demais. Conserte. Salve a sua casa, salve o seu casamento, ainda dá tempo. Eu nunca aconselho divórcio. Porque eu acredito que Deus pode restaurar qualquer casamento. Talvez você esteja tão magoado, dizendo, Deus não vai restaurar. Você não quer que Ele restaure. Porque se você quiser, Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Por isso Ele é Deus. Outra coisa que não pode acontecer,
dormir constantemente em horários diferentes. Uma vez ou outra acontece. Mas tem casal que, por causa de trabalho, por causa dos filhos, por causa de amizades externas, por causa até mesmo da igreja, o marido dorme num horário e a mulher no outro. Uma vez ou outra pode acontecer, mas se isso tem acontecido com muita frequência, é possível que isso interfira a relação de vocês e o demônio entre no meio. Estou falando isso um pouquinho mais rápido porque é um vídeo. Você pode pausar, voltar, pensar, meditar, assistir novamente. Quando eu prego isso para um público de casais, eu explico cada item desse bem devagarzinho, tá? Outra coisa, um casal que fica muito tempo sem praticar sexo, o diabo entra no meio também. Sexo é um ato profético de unidade sobrenatural. Sexo envolve espírito, alma e corpo, porque quando vocês estão fazendo sexo, o mundo espiritual se move, o emocional se aquece e o físico acontece. Por isso, quando um casal pratica sexo da maneira certa, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, é o ideal de acordo com os estudiosos. Tem gente que faz muito menos e tem gente que faz exagerado. Todo exagero também é ruim. Mas se vocês praticam aí 4, 5 vezes por semana, talvez até 6 ou 7 vezes por semana, vocês estão mantendo-se blindados contra o atravessador e também blindados contra o espírito de pornografia, de pombagira, de prostituição, porque o sexo une o casal no mundo espiritual e no mundo natural, ok? Outra coisa que não pode acontecer, tirar a aliança do dedo na hora da briga. Eu tiro a aliança do dedo várias vezes. Eu não gosto de lavar louça com a aliança no dedo. Eu não gosto de fazer trabalhos manuais como artesanato ou mexer com mecânica com aliança no dedo, porque suja a aliança. Pode escorregar a aliança, perder a aliança. Eu tiro a aliança sem problema nenhum. Tirar a aliança do dedo não é pecado. Agora, tirar a aliança do dedo na hora da briga, isso não pode. Porque quando você tira a aliança do dedo na hora da briga, você pega a aliança e tirou do dedo, na hora da briga, no mundo espiritual você está dizendo assim, eu estou quebrando essa aliança no mundo espiritual. A aliança que foi consagrada por um pastor diante de testemunhas, diante de Deus e dos anjos. Na hora que você tira, brigando, você anula tudo. Por isso é importante procurar o seu pastor e pedir para o pastor orar novamente a aliança. Consagrar novamente o relacionamento de vocês. Porque tem gente que toda vez que briga tira a aliança do dedo. Aí fica de bem, mas no mundo espiritual a aliança foi quebrada, o diabo entrou no meio. Tá forte, não tá? Tem mais. Um casal que ameaça ir embora de casa quando briga. Toda vez que briga, a mulher diz, eu vou embora, eu quero ir embora. No mundo espiritual, ela está se desligando do marido. Tem esposas ou até maridos que às vezes até interrompem o relacionamento para ficar 3 dias na casa da mãe, porque brigou com a mulher, porque brigou com o marido. Tudo isso é o suficiente. Quando volta para casa, volta, mas o atravessador está no meio. Entendem isso? E quem esconde a aliança para fingir que não é casado? Seja pelo motivo que for. Escondeu a aliança para fingir que não é casado. O diabo entrou no meio. Eu não preciso falar que pornografia, mente pornográfica, assistir filme de pornografia, o diabo entra no meio. Aí talvez você diga assim, não, mas eu e minha esposa assistimos juntos, há um acordo entre nós. Não existe isso. Se vocês estão em harmonia para o pecado, o espírito de Ananias e Safira está movendo vocês. Não pode ter comunhão para o pecado. O diabo também entra no meio. Quando um casal assiste pornografia juntos, eles estão invocando o demônio que está lá dentro da televisão para vir na vida de vocês. Tá? Ficar de mal. Tem casal que fica de mal, brigou, fica 3, 4 dias, até meses sem se falar. O diabo também entra no meio. Guardar objetos de relacionamentos antigos. Tem marido que até hoje, 5 anos de casado, ainda guarda um presentinho que ganhou de uma ex-namorada, uma camisetinha, uma cartinha, uma lembrança. Tem esposa que também faz isso. Isso daí também atrai demônios. Guardar memoriais de relacionamentos antigos não pode. Outra coisa que não pode é manter relacionamentos antigos como amizade. Às vezes você está casado, mas ainda conversa com a ex-namorada e fica tentando convencer a sua esposa que não tem problema nenhum, que não tem nada a ver. Se você teve um vínculo emocional com uma outra mulher, essa brecha precisa ser cortada, isso é muito perigoso. Talvez hoje pareça não ser perigoso, mas um dia o diabo pode usar essa situação para dar uma pernada no seu casamento, para derrubar o seu relacionamento, e eu já vi isso acontecer muitas vezes. Outra coisa, gente,
Não pode fazer sexo forçado. Se a tua esposa não gosta de fazer sexo, tente resolver isso através de oração, através de um tratamento psicológico. Às vezes ela tem algum trauma. Quem sabe até você mesmo precisa se cuidar, cuidar da sua pele, cuidar do seu cheiro, cuidar da sua aparência. Tem mulher que tem dificuldade com algumas coisas, não é? De qualquer maneira, você não pode obrigá-la a fazer sexo. E a mulher também não pode obrigar o homem a fazer. Isso tem que ser resolvido em unidade emocional. Porque senão, isso gera uma violência espiritual, gera dor. E o diabo, o atravessador, também vai entrar no meio. Eu não aconselho, 3 coisas que eu não aconselho aqui. Eu não aconselho que você empreste a sua cama de casal. Porque a cama do casal não é uma cama comum. A cama das crianças é uma cama comum, porque a criança dorme, acorda, não tem nada de errado. A cama do casal é um altar, porque o sexo é um ritual. Então é um altar. Se você pega essa sua cama, que é um altar espiritual, e empresta para qualquer visita que chega na sua casa, principalmente para visitas que vão fazer sexo na sua cama, quem sabe você receber um casal de parentes ou de amigos, deixa dormir na sua cama e eles praticam sexo, o altar acaba sendo contaminado. Então é um conselho. Nada do que eu falei aqui eu gostaria que você fosse radical. Se acha que eu estou errado, experimente fazer. E eu não sou nenhum tipo de legalista que estou impondo regras aqui. Estou te dando conselhos práticos que eu ensino gente no país e fora do país. Tem dado certo, abençoado casais. Meu conselho é: não empreste a sua cama de casal, não empreste o seu colchão, principalmente o colchão. O seu colchão é um local de relação íntima de vocês. Tá bom? Receber uma visita, providencie um lugarzinho especial para eles. Nunca vão a motel, com letra M. Nunca vão. Motel é construído para pecado. Motel, esses hotéis de estrada, você vai perceber que eles sempre têm nomes de pecado. Hotéis erótico, eros, paixão, não sei o que, não sei das quantas. Por quê? Porque a ideia do motel é receber trabalhadores que estão longe de suas esposas, que vão trazer uma amante, que vão trazer uma prostituta. Então, você vai ver que na porta do motel sempre tem uma prostituta disponibilizando seus serviços. Dentro do motel, quando você deita naquela cama, você enche o seu casamento de demônio. Você pode achar que a sua esposa nunca vai saber disso, mas ela vai descobrir um dia, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Mulheres também que vão a motel, mesmo que vá com um marido, cuidado, porque você está abrindo brecha para o demônio entrar no meio de vocês dois. E depois o espírito de adultério, o espírito de prostituição, o espírito de sexualidade vai querer abusar de vocês. Tá bom? Então, motel de jeito nenhum. Cama de casal, evite emprestar. Se puder ser radical e não emprestar nunca, melhor ainda. Hotel com a letra H nem sempre é um local de prostituição. Hotel geralmente são lugares de família, de ambiente familiar. Mas nós sabemos que é possível acontecer prostituição dentro de hotel. Então, no hotel, o que você deve fazer é o seguinte: entra no hotel com a sua esposa. Se você estiver sozinho em viagem, faça isso também. Ore o hotel, ore o quarto, repreenda os demônios assim que entrar. Consagre a cama temporariamente. O tempo que você estiver ali, aquela cama vai ser uma extensão da sua cama. Blinde aquele lugar. Se por acaso no quarto do hotel tiver canais pornográficos, você não precisa ligar para descobrir, não. Não ligue a televisão, porque às vezes, na hora que você liga, você vê algo que nunca mais vai sair da sua mente. Não ligue. Pergunte na recepção, antes de ligar a televisão, pergunte: existe algum canal de adulto? Algum canal que aparece nudez aí? E eles vão dizer: olha, tem um canal sim. Se falar que tem canal, tira a TV da tomada. Se possível, peça para alguém do hotel tirar a TV do quarto. Porque o diabo vai te tentar de usar. Você vai estar sozinho, o diabo vai te tentar. Tira a TV do quarto. Se possível, eu geralmente quando viajo, as igrejas me recebem no Brasil todo, a primeira coisa que eu digo para os pastores: não me coloque em hotel que tenha televisão no quarto. Eu não fico em hotel que tenha televisão no quarto. Eu não fico em hotel, motel de jeito nenhum. Prefiro ficar na casa de um irmãozinho mais simples, mas que seja uma casa de família, do que ficar em um local que possa comprometer o meu casamento, comprometer a minha integridade espiritual, porque o diabo é sujo. Vamos ver o que mais aqui. Dar adjetivos ao companheiro. Muitas vezes quando você dá um adjetivo, no mundo espiritual o diabo se acha no direito de entrar no meio. Ouvir conselhos de casamento. Cuidado. É claro que um pastor, um homem de Deus,
Nem todo pastor, mas um homem de Deus, um homem sério, um homem íntegro, uma pastora, eles vão poder aconselhar vocês. Homem aconselha homem, mulher aconselha mulher. Eu não aconselho mulher no casamento. Quando uma mulher me pede conselho, eu já fico chateado de me pedir. Porque eu acho que ela tem que ter o discernimento de que problemas conjugais a minha esposa pode ajudar. Porque problemas conjugais vão envolver intimidade, vão envolver sexualidade, vão envolver assuntos que não convém o marido de uma pessoa conversar com o marido, com a esposa de outra. Mas se tiver que pedir conselho, cuidado, porque tem muitos conselheiros que aconselham com a alma, colega de trabalho, às vezes até um profeta da igreja vai dizer para vocês, divorcia, faça isso, faça aquilo. Esses são conselhos contaminados. Cuidado com quem vai dar pitaco, cuidado com o pitaco do sogro, da sogra, do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do colega de trabalho, da amiga, do cunhado, da cunhada, porque esses conselhos podem ser astúcia do diabo para minar a sua cabeça contra o relacionamento. Busque o conselho do Espírito Santo, busque o conselho de Jesus, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Chegando no final aqui, um casal que não perdoa, a falta de perdão é garantia da presença do atravessador. Independente do que seu marido fez ou do que a sua esposa fez. Se não houver perdão, saiba, o diabo está entre vocês. E a falta de arrependimento também, porque tem gente que não perdoa, mas tem gente que não se arrepende. São duas coisas distintas. Eu não preciso que você se arrependa para eu te perdoar. Mas você precisa se arrepender para estar limpo no mundo espiritual, para o diabo não estar na sua vida. Ok? E, é claro, um casal precisa estar casado diante dos homens através da lei e diante de Deus através de uma oração de consagração. Não necessariamente um casamento religioso na igreja, mas é importante que tenha algumas testemunhas e que o pastor consagre. Então, diante dos homens tem que ser e diante de Deus. Se não tiver um dos dois, está errado. Não adianta você estar diante de Deus e não estar diante dos homens. E não adianta estar diante dos homens e não estar diante de Deus. Tá bom? Se não fizer isso, se estão juntados, vivendo junto, o atravessador está no meio de vocês, porque vocês não são unidade, são união. Porque é Deus que faz a unidade. Um casamento que foi gerado na Igreja Católica, você que é católico, não leve para o lado pessoal. Eu estou falando o entendimento nosso como cristãos. Nós temos um entendimento do que há por trás da mentalidade do catolicismo, da idolatria, do manto de Maria, que é um outro assunto de batalha espiritual, tá bom? Mas um casamento que foi feito na Igreja Católica, quem consagrou foi um sacerdote, que é o padre, que é um sacerdote que, primeiro, ele não tem autoridade para ministrar para casais, porque ele não é casado, ele não tem vida sexual, só Deus sabe como é por dentro a vida dele. Em segundo lugar, o Deus que ele representa é o Cristo católico, que é o Cristo morto, o Cristo da cruz, que é um Cristo submisso ao manto de Maria, um Cristo que está debaixo da autoridade de Maria, que não é o Cristo que nós proferimos na igreja cristã evangélica. Então, o meu jeito de pensar, eu respeito muito a sua maneira se for diferente. Por favor, não vamos entrar aqui numa discussão por isso. Se você pensa diferente, eu respeito. Mas a minha maneira de pensar como evangélico é o seguinte: o casamento na Igreja Católica não vale. Precisa orar. Você que é casal, que casou na Igreja Católica e hoje é evangélico, peça para o pastor simplesmente consagrar o seu casamento na unção do Cristo vivo. Na unção do Cristo que é Senhor sobre Maria, que é Senhor sobre todos no céu e na terra. Amém? E, finalmente, lembre-se que o Espírito atravessador aproveita pequenos detalhes. Se você joga roupa suja no chão, mulher, marido, o diabo vai usar disso para gerar briga entre vocês e entrar no meio. Uma casa mal arrumada, uma falta de romantismo. Vou ter uma palestra só sobre romantismo nos próximos vídeos. Uma higiene mal feita, maltrato com a aparência. Tudo isso são oportunidades e brechas que se abrem para o espírito atravessador entrar. Enfim, quando você entende, porque nesse momento agora, exatamente, você deve estar pensando, meu casamento está cheio de atravessador. Meu Deus do céu, depois que eu assisti esse vídeo eu entendi, meu casamento está cheio de atravessador. Como repreender o atravessador? Em primeiro lugar, identifique-o. Se você entendeu, poxa, entendi, tem atravessador. Pronto, já temos o primeiro passo, você identificou.
Legal, identificou. Segundo passo, tire todas as brechas. Tudo isso que estava errado, você vai consertar na sua vida agora, imediatamente. Muda seu plano, pega um caderno, uma caneta e começa a escrever. Não vou fazer mais isso, nem isso, nem isso, nem isso. Conversa com seu companheiro, com a sua companheira, crie um plano de ação para acertar a sua vida, o seu casamento. Depois que vocês acertarem, orem juntos. Como é que ora? Faça um ato profético, coloque óleo, azeite na mão de vocês dois. O azeite da cozinha. O azeite não tem mágica nenhuma nele, é apenas um simbolismo. Coloque um pouquinho de azeite na mão dos dois, deem as mãos um para o outro. Olhem nos olhos um do outro, porque o diabo não consegue ficar no meio de vocês dois quando vocês olham nos olhos. É por isso que quando o casal briga não quer olhar nos olhos um do outro. O diabo não consegue. Olhem nos olhos um do outro de mãos dadas e orem juntos dizendo: nós repreendemos o espírito atravessador, nós não aceitamos, nós te dizemos: sai da minha vida, sai da minha casa, sai do meu casamento. E depois que vocês fizerem isso, orem para que o Espírito Santo cele vocês novamente. E façam o hábito de lerem a Bíblia juntos, de orarem juntos, e Deus vai abençoar muito o casamento de vocês. Tá bom? Bastante conteúdo para esse vídeo, mas ainda é pouco diante do que vem pela frente. Espero que você esteja gostando. Indique esse treinamento para os seus colegas, pessoas que estão passando por crise, para líderes de casais. Indique o treinamento. Você vai estar abençoando muita gente. Até a próxima. Deus te abençoe. Tchau, tchau.